Olá pessoal, hoje falaremos sobre um personagem de um esporte que já foi mais queridinho no Brasil, a Fórmula 1. A Fórmula 1 já teve seu auge no coração do brasileiro. Hoje a Fórmula 1 já não ocupa mais as atenções da maioria dos brasileiros. Muito isso se deve à morte de Ayrton Senna. E é justamente sobre dois pilotos que eu falarei, Ayrton Senna e Alain Prost. Muitos destas análises sobre Ayrton Senna, ela se esbarra no mito e no politicamente correto. Ayrton Senna ele ocupa um local afetivo na memória de quase todo brasileiro. O laço é tão grande que muita gente tratava Ayrton Senna como se fosse alguém da família. Quando Ayrton Senna morreu, muitas pessoas foram aos prantos. Tamanho é o grau de afetividade. Isso tudo é difícil você analisar um piloto racionalmente quando ele ocupa esse lado afetivo. Outro lado é que todo esporte precisa de mitos, de ídolos, e Ayrton Senna é um destes. Antes de Ayrton Senna, muito se falava de Gilles Villeneuve. Como o futebol tem Maradona, Pelé, Garrincha, Gerson, Beckenbauer e outros tantos, o futebol, a Fórmula 1 também tem seus ídolos, e Ayrton Senna está entre eles. Então, muitos das análises de pilotos, engenheiros, especialistas, chefes de equipe, quando falam para o grande público, eles são limitados por essa idolatria que existe sobre Ayrton Senna. Então, vamos lá. Ayrton Senna e Alain Prost. Quando você analisa um piloto contra o outro para ver quem é o melhor, sempre é uma análise subjetiva. A minha, lógico, é uma análise super subjetiva. Eu falo como leigo, não tenho conhecimento mais técnico do assunto para analisar com mais profundidade. Mas falarei aqui basicamente a partir das minhas observações, de algumas leituras que eu posso, e as minhas considerações sobre Alain Prost e sobre Ayrton Senna. Ayrton Senna, Alain Prost teve 199 grandes prêmios, 33 pole positions e 51 vitórias. Observe, 33 pole positions a 51 vitórias. Os números sugerem uma interpretação de que em condições de corrida, Alain Prost chegou mais na frente do que largou na frente, mostrando um piloto mais cerebral. Segundo alguns analistas, Alain Prost era um piloto cerebral, calculista, calculista, e que não era um piloto encantador, ao contrário do seu rival Ayrton Senna. Na verdade, a rivalidade começa com Ayrton Senna. Ele chega na McLaren e a McLaren já projetada para Alain Prost. Então, Ayrton Senna ele chega ali como um garoto promissor. Ayrton Senna era um piloto mais sensacional, mais coração, mais desafiador, mais inconsequente, comparado a Alain Prost. Nelson Piquet tem uma frase de que a maioria das pessoas que assistem Fórmula 1, elas assistem porque elas gostam de ver espetáculo. E Ayrton Senna era muito mais espetáculo do que Alain Prost. Isso sem sombra de dúvidas. Então, é natural que na avaliação do grande público, Ayrton Senna ocupe um lugar mais carinhoso, mais afetivo, mais de ídolo do que Alain Prost. Os números de Ayrton Senna: 161
161 grandes prêmios, 41 vitórias e 65 pole positions. Observe que Ayrton Senna tem um caminho inverso ao Alain Prost. Ele largou mais vezes na frente e ganhou menos. Os números, como eu utilizei o mesmo método de interpretação do Alain Prost, vou aplicar a Ayrton Senna. Os números sugerem que Ayrton Senna, em condições de pista de corrida, não era tão cerebral como Alain Prost. Alguma coisa acontecia que ele não conseguia manter a pole position e vencer a corrida. Beleza. Ayrton Senna teve 38 GPs a menos do que Alain Prost. Então, se for usar pelos números, será que em 38 GPs Ayrton Senna poderia alcançar Alain Prost? Eu particularmente acho que teria, mas este poderia, ele é sugestivo, ele é hipotético. Não dá para eu fazer uma análise numa teoria, numa hipótese. Então não entrará em jogo. 41 recordes de pista, de vitória de voltas mais rápidas. O Alain Prost tem 41 voltas mais rápidas. Contra, ali está anotado, 19 de Ayrton Senna. Então você tem 19 voltas mais rápidas de Ayrton contra 41 de Alain Prost. É um número muito grandioso com relação a isso. Ayrton Senna, ele correu em várias equipes, mas ele só foi campeão numa McLaren, que para alguns especialistas era o carro mais bem trabalhado, era um carro de outro planeta, era o carro mais... a distância da McLaren com as outras equipes nunca foi tão grande como foi na época de Ayrton Senna, de um carro de ponta com relação a outras equipes. Alguém pode dizer, mas na época de Schumacher também. Eu desafio vocês reassistirem as corridas de Schumacher, que criou-se esse mito de que Schumacher corria sozinho. Não é bem assim. Vamos lá, mas vamos falar de Ayrton Senna. Nós não saberíamos como é um Ayrton Senna correndo e ganhando corridas e sendo vice ou campeão correndo por uma equipe que não seja de ponta. A gente não sabe disso. Porque ele só correu pela McLaren, ele correu por outras equipes, mas ele estava na McLaren. Depois de 92, a McLaren dá uma queda. Ron Dennis, o chefe de equipe, espera uma parceria de Ayrton Senna, uma contribuição para desenvolver carro. Essa questão de Ayrton Senna como um grande desenvolvedor de carro, ela é super questionada. Ayrton Senna sempre flertava ali com a Ferrari, parece que era o grande auge dele, o sonho dele é correr pela Ferrari. Vale uma pesquisa particular para ver se a Ferrari queria contratar Ayrton Senna, mas uma coisa, o fato é que Ayrton Senna que estava flertando com a Williams. Isso pegou muito mal para a equipe McLaren e pegou muito mal para Ayrton Senna. É a mesma coisa de você jogar contra o Palmeiras, um elenco maior, e quando você está jogando com o Palmeiras e você termina o jogo e fala para o jogador do Palmeiras, cara, eu queria estar no teu time. Não pega muito bem, mas Ayrton Senna fez isso. Numa corrida de chuva, se eu não me engano, foi em Silverstone, em 93, que é considerada a volta mais espetacular da história da Fórmula 1, que realmente Ayrton Senna, ele era espetacular. Na chuva, ele conseguiu, numa volta, passar 4 pilotos e vencer a corrida. Ele, no final, não nestas palavras, mas ele diz isso. Ayrton Senna diz isso. Para Alain Prost, que ficou em segundo lugar. Uma pena que eu não tenho uma Williams nas mãos. Então, o Ayrton Senna, ele flertou, ele fez toda uma costura política
ali com outras equipes, com a mídia, que o desejo dele era estar na Williams. Nós não sabemos como é um Ayrton Senna pegar um carro mais ou menos meia boca e trabalhar esse carro ao ponto de estar em condições de competição e de ganhar corridas, como era o Nelson Piquet. Parte da idolatria do Ayrton Senna também equivale vale ao momento do Nelson Piquet. Nelson Piquet na Fórmula 1, no coração do brasileiro, ele não ocupava o mesmo carinho, o mesmo espaço. Ayrton Senna, Nelson Piquet nunca desejou assim ser amiguinho de jornalistas da Globo. Ele nunca se projetou, coisa que o Ayrton Senna fez muito bem até em época de kart. Era comum sair nos jornais que na Fórmula 3 Ayrton Senna chegou em terceiro lugar, sendo que um brasileiro tinha vencido a corrida, o outro. Havia todo um marketing sobre Ayrton Senna. Então a gente não sabe como é um Ayrton Senna pegar um carro mediano e levar, como o Schumacher fez com a Benetton e fez com a Ferrari. Nelson Piquet já dizia que se não fosse o Schumacher, a Ferrari poderia fechar as portas. A Ferrari vinha de 2 ou 3 décadas aí de decepções, de problemas, e o Schumacher entra na Ferrari e consegue fazer da Ferrari multicampeã de 2000 a 2004. Então, nós não sabemos como seria o Ayrton Senna numa circunstância dessa. Mas vamos lá. Alain Prost tem 4 títulos mundiais, 4 vice-campeonatos em 13 anos de Fórmula 1. Ou seja, de 13 GPs, de 13 campeonatos, 8 nós tivemos Alain Prost como campeão ou como vice-campeão. É muita coisa. Em relação a Ayrton Senna, nós temos 10 campeonatos, 3 títulos e 2 vice-campeonatos, números bem menores. Outra coisa, quebrando o mito, em 1988, Ayrton Senna superou Alain Prost, que era o grande nome da Fórmula 1. Não superou. Acontece que em 88, o regulamento da Fórmula 1 era diferente. Era um regulamento que não privilegiava o piloto vencedor, aquele com mais pontos, aquele com mais vitórias. Não, no 88 tinha um acordo, um regulamento que privilegiava um piloto mais regular. Então alguns pilotos no final do campeonato perderam pontos que eles conquistaram quando largaram em condições inferiores lá atrás. Um exemplo mais ou menos grosseiramente explicando. Acontece que no final do campeonato Ayrton Senna perde um pouco de pontos, mas o Alain Prost perdeu muito pontos. É por isso que Ayrton Senna foi campeão. E lembrando, como Alain Prost não era muito bom em pistas molhadas, no GP do Japão, em Suzuki, Ayrton Senna deixa o carro apagar, né? E como pela fragilidade, um ponto negativo de Alain Prost, o Ayrton Senna consegue ultrapassar ele. Nós não saberíamos, né, se fosse o Schumacher, um outro cara, mas isso é hipotético, não tem como avaliar. Em 88, o Alain Prost é campeão da Fórmula 1 sobre Ayrton Senna. Em 89, Alain Prost é campeão em cima de Ayrton Senna. Em 88, por conta desse detalhe. Se não fosse esse detalhe, se o regulamento fosse o mesmo, continuasse o mesmo, Ayrton Senna não seria campeão sobre Alain Prost. Então, resumindo, é sim um mito. Ayrton Senna é um piloto sensacional, é um piloto muitas vezes beirava a inconsequência, era um piloto show, fazia a torcida vibrar, era vibrante. Ele sucedeu um piloto que não era carismático como o Nelson Piquet. Estava em um momento em que a seleção brasileira não dava felicidade para o torcedor. Então,
parte do mito de Ayrton Senna se deve a isso. É um erro também dizer que Ayrton Senna superou Alain Prost. Como eu já expliquei, ele não superou Alain Prost. Isso não quer dizer que Ayrton Senna não era um grande piloto. Ele sim era um grande piloto. Eu acho que ele está, se for dividir a Fórmula 1 em 2 prateleiras, ele estaria na prateleira de cima. Se dividisse em 3 prateleiras, talvez ele estaria na terceira de cima. Se fosse dividir em 4 prateleiras, eu colocaria em dúvida. Abraço, até mais.